Obrigada. Que alegria encontrar tantas pessoas queridas aqui, não tinha visto, estava sentada ali atrás. E quero agradecer a esse convite, quero agradecer a essa oportunidade. Para nós, pessoas que trilham, né, carreiras ambíguas, que ao mesmo tempo estão na prática advocatícia e ao mesmo tempo estão ocupando o espaço acadêmico. É sempre uma alegria poder chegar no espaço público e compartilhar os nossos conhecimentos. É por isso que a gente estuda, é por isso que a gente trabalha, e eu estou muito feliz de poder estar aqui hoje com vocês. A palestra que eu vou compartilhar com vocês tem uma apresentação, se a equipe puder compartilhar, mas também tem aí no cronograma de vocês, está nomeada como a história dos movimentos de mulheres no Brasil, e aí eu faço uma pergunta: de onde viemos e para onde estamos indo? Essa pergunta parece quase uma pergunta extremamente reflexiva, e ela de fato mas essa reflexão é extremamente importante para nós, porque é ela que nos encaminha, né? É ela que nos faz procurar novos sentidos e novos olhares. Então, uma brevíssima apresentação para que vocês saibam quem eu sou. Eu sou advogada, especialista em Direito Penal e Processo Penal, sou mestre em Direito e Justiça pela UFMG e sou analista jurídica no Mapa do Acolhimento, que é a instituição que me concede a participação aqui hoje, né? Estou aqui no meu horário de trabalho representando o Mapa do Acolhimento, que é uma organização que trabalha no acolhimento de mulheres vítimas de violência de gênero. E aí é muito importante que a gente compreenda que quando eu estou falando de violência de gênero, eu não estou falando só de violência doméstica. E aí, se você quiser conhecer melhor o trabalho do Mapa do Acolhimento, é só você apontar a câmera para esse QR Code, que é uma abordagem extremamente tecnológica, daí do seu lugar você já consegue chegar lá, ler o nosso relatório e conhecer melhor da nossa instituição. Se por causa desses quadrados não der certo, você digita Mapa do Acolhimento no Google, aí já aparece nosso site, Instagram e tudo mais, e você pode conhecer o nosso trabalho. E o que o Mapa do Acolhimento faz? O Mapa do Acolhimento é uma organização que acolhe mulheres em situação de violência em todo o Brasil. E a gente atua nesse acolhimento em 3 áreas. Então, a gente trabalha com suporte direto a mulheres vítimas de violência, por meio de atendimento promovido por psicólogas e advogadas voluntárias. Então, isso que as colegas falaram aqui anteriormente, um acolhimento jurídico gratuito para uma mulher que sofre violência. Mas, antes disso, também, um acolhimento psicológico, por exemplo, para aquela mulher que estava lá no supermercado, e aí você chega e fala assim, você quer tomar alguma providência? Talvez, juridicamente falando, ela não queira tomar nenhuma providência porque ela tem medo. O espaço jurídico é um espaço violento também para mulheres. Mas aí a gente oferece um acolhimento psicológico, que vai ouvir essa mulher e ajudar ela a balizar internamente o que ela está vivendo e empoderá-la. Eu sei que essa palavra está um pouco desgastada, mas nesse momento é exatamente o que ela recebe. Um empoderamento, além de toda a técnica psicológica que é realizada ali com ela no atendimento, né? Ela é empoderada e o nosso objetivo é que ela tenha autonomia de quem ela é para que ela possa tomar suas decisões conforme ela quer. Então, se você conhece alguma mulher que está sofrendo ou que sofreu violência de gênero, em qualquer que seja, e que precise de suporte psicológico ou jurídico e que não tenha condição de pagar por isso, você fala com ela, olha, você já ouviu a palavra do Mapa do Acolhimento? Pesquisa aí. Ela faz um cadastro, em menos de 1 minuto, ela recebe o contato de uma profissional, psicóloga ou advogada para atendê-la. A gente usa um sistema do match, muito parecido com o do Tinder, é quase basicamente a mesma tecnologia. Então, bem rapidinho, essas profissionais são contactadas, né, a profissional e a mulher, e aí, se ela quiser, é só ela mandar uma mensagem que, em menos de 24 horas, ela já estará sendo atendida. A nossa outra via de trabalho é a mobilização de estratégias advocacy para a defesa do direito de mulheres. Então, a gente atua também pressionando tomadores de decisão, e aí a gente atua muito parceiramente com conselhos municipais, estaduais. Como no Mapa do Acolhimento a gente trabalha com uma escala muito grande, abrangendo todo o território nacional, nossa pressão tem sido realizada muito mais lá no campo de Brasília, mas a gente entende como isso chega em efeito cascata, né, nos municípios. E aí a gente trabalha também com parceria com governantes e outras entidades governamentais para aprimorar a qualidade do serviço público voltado para o acolhimento de mulheres. Estava falando com Priscila, na semana passada eu estava em Alagoas,
numa formação para as gestoras municipais a respeito de equidade de gênero. E é muito importante isso, porque não somos, né, lá durante um dia de aulas, eu ouvi uma secretária falando assim, não é porque eu sou mulher que eu entendo das coisas de mulher. E é muito importante que as gestoras públicas, as pessoas que estão envolvidas nesse papel público, compreendam isso. Então, a gente esteve lá trabalhando, e aí nós fazemos isso também com os estados. E aí fica uma dica, porque vocês podem reivindicar isso, vocês podem entrar em contato, tentar fazer parcerias com a organização. É sempre um prazer receber essas solicitações. Mas, então, vamos começar essa palestra, né? O meu objetivo aqui é fazer com que a gente possa aprender um pouco do que a gente trabalhou até então para chegar aqui e para a gente pensar futuros, né? E quais são esses futuros que se desenham para nós hoje nessa situação de Brasil que nós temos. E aí eu gosto de começar, quando a gente vai pensar na história do movimento de mulheres, é muito importante que a gente entenda o papel do feminismo nisso tudo. Eu sei que, para muitos de nós, o feminismo pode parecer uma coisa muito complexa, com muitas portas de entradas e saídas, o que de fato é, mas é um movimento de fato muito importante na luta de mulheres, porque ao longo da história, as lutas das mulheres e os movimentos feministas foram fundamentais para grandes transformações sociais. A situação política informal dos movimentos feministas, e aí a gente está falando não só de marchas, mas também de conselhos, e vocês aqui hoje participando desse evento, e compondo, e assinando uma ata, e demonstrando que a população demanda por esse tipo de evento, por exemplo, né, contribui muito para a elaboração de normativas e políticas públicas que estão vinculadas à promoção e à defesa do direito de mulheres. E eu sempre gosto de começar com essas três figuras, porque essas três figuras foram mulheres atuantes no período colonial, e o que elas fizeram, em momento nenhum, foi chamado de feminismo. Também não entendo o que deveria ser, mas elas não podem ficar invisibilizadas diante do que elas fizeram. E aí nós temos aqui Luísa Maim, Maria Firmina dos Reis e Clara Camarão, mulheres negras e indígenas que atuaram bravamente na luta anti-escravista e na luta anticolonial. A gente tem que sempre lembrar que mulheres indígenas estavam ali envolvidas diretamente no enfrentamento colonial, e mulheres negras também envolvidas nesse desmantelamento colonial que era muito movido pelo escravismo. Então, eu gosto sempre de lembrar como o ativismo dessas mulheres fizeram grandes diferenças no formato de sociedade que a gente tem hoje em dia. E aí, depois disso, né, a gente vai avançando historicamente, e eu não preciso aqui contar muita história para que vocês pensem aí, quando a gente começa a falar de um agito de movimento de mulheres no Brasil. Talvez quando a gente faz um estudo muito aprofundado da história do Brasil, a gente vai verificar, né, como as mulheres atuaram ou não, mas se a gente pensa assim, do que a gente sabe? O primeiro movimento que a gente vê de mulheres no Brasil é, de fato, a luta pelo voto e o direito ao voto. Isso aí está dentro do que a gente chama de primeira onda do feminismo, e essa onda aconteceu ao longo do mundo inteiro. Aqui no Brasil, a gente tem, né, esse registro, né, da Berta Lutz, que na década de 1910 iniciou a luta pelo direito de voto às mulheres, e esse direito foi conquistado em 1932, quando foi promulgado o novo Código Eleitoral Brasileiro. Ou seja, 22 anos, né, praticamente de luta para que esse direito fosse alcançado. E isso é muito importante para que a gente compreenda que o direito de mulheres e as garantias de mulheres e a luta de mulheres, porque nós somos mulheres mesmo, vão ser lutas custosas, que vão nos demandar tempo, que vão nos demandar energia. E é muito importante que a gente saiba que as pessoas que vieram antes de nós travaram lutas também por muito tempo, com muito desgaste. É uma luta que às vezes a gente semeia e é outra pessoa que chega e colhe, mas que alguém vai colher. E porque essas mulheres plantaram antes, nós podemos colher. É porque essas mulheres plantaram antes que eu posso estar aqui falando numa tribuna, ensinando, por exemplo, sobre o direito de mulheres, sobre a história do feminismo no Brasil. E aí, na segunda onda do feminismo brasileiro,
que acontece ali entre 1960 e 1970. Eu adoro essa parte, porque nesse momento da história, muitas já tinham nascido, então consegue lembrar, né, os flashbacks da história na cabeça, o que estava rolando ali naquela época. Regimes militares. Então, nesse momento, a gente tem a posição das mulheres se levantando e enfrentando a violência, a truculência interior que estava rolando ali nos regimes militares. Além disso, né, de lutar contra a ditadura militar, outro motivo pelo qual elas lutaram foi também contra a supremacia masculina, a violência sexual e por um direito que é um direito fundamental e, na minha opinião, deveria estar colocado na Constituição Federal de um país, que é o direito ao prazer. Parece básico, né? E parece que é uma coisa que todas nós já temos inatas, mas não é verdade. As feministas lutaram, e eu estou falando de outro dia, 1960 e 70, uma luta para que a mulher pudesse ter, de forma livre, o direito de falar e sentir prazer, sem se vergonhar disso. Nós conquistamos isso, né? Hoje em dia, nós temos inúmeras lojas com inúmeros apetrechos e adereços, e hoje em dia a gente já consegue pautar esse tipo de diálogo nas nossas relações, sejam elas homossexuais ou heterossexuais. Então, esses são direitos que foram fundamentais para nós. E aí nós temos uma terceira onda do feminismo que pode ser compreendida aí como um momento de institucionalização do movimento. Então, nessa terceira onda, a gente percebe, né, a consolidação do ativismo que buscou discutir as agendas feministas de mulheres em diversas conferências pelo mundo. E, na terceira onda, a gente percebe essa urgência, né, de como as opressões de raça, classe, gênero, elas vão se interseccionar. E aí, alguns segmentos do feminismo vão começar a prestar mais atenção nisso do que outros, obviamente, principalmente pelas pessoas que estavam ali sofrendo, né, esses tipos de opressão específicas. Então, estou falando de classe e raça, e aí as mulheres negras chegam pautando essa conversa. No Brasil, a gente percebe, né, que a construção histórica de políticas públicas para as mulheres está intimamente ligada a todo o movimento feminista. Foram muitas manifestações ao redor do mundo, mas, de fato, é a partir de 1970 que a gente começa, com o movimento trabalhista de mulheres, ter isso melhor institucionalizado e sindicalizado no Brasil. E aí, após um longo período de luta, né, a gente tem, em 1985, a assinatura, né, e a criação do Conselho Nacional de Direitos das Mulheres. E é muito importante que vocês entendam que isso ter acontecido em 1985 é como se fosse assim, na hora da morte, amém? Porque 3 anos depois seria promulgada a nova Constituição do país. Então, se isso não tivesse acontecido ali naquele momento, era muito provável que essa luta talvez tivesse muito mais enfraquecida hoje do que a gente vê, porque a gente teve essa correria que foi feita para que isso fosse criado, para quando a nova Constituição chegasse, fosse promulgada, isso já estivesse lá estabelecido e garantido e legislado. E é muito, muito bom que a gente possa falar disso aqui, numa casa legislativa. É muito bom que a gente possa ter essa conversa aqui com tantas representantes da sociedade civil, como a representante de conselho, porque essa função político-social de um conselho, da participação popular e desse momento que o povo se encontra com gestores públicos para a criação de políticas públicas é muito importante, e para nós, mulheres, não seria diferente, né? Dando um salto na história, porque, infelizmente, a gente tem 25 minutos para ter essa conversa aqui hoje, mas dando um salto na história, então, a gente tem uma promulgação de uma Constituição, que é uma Constituição que ela é muito elogiada no sistema jurídico mundial. A Constituição de 1988 é tida como uma Constituição cidadã, como o prefeito falou aqui no início, né, uma Constituição que é tida como igualitária, é uma Constituição que diz lá no artigo 5º, todos são iguais perante a lei. Mas será? Essa é a pergunta que a gente sempre deve fazer, principalmente quando a gente está fazendo um pensamento sobre luta de mulheres, ou sobre luta racial, ou sobre luta sexual e por liberdade sexual e de gênero. A gente precisa sempre compreender quem foram aquelas pessoas que estavam ali, de fato, atreladas àquela criação constitucional, e quem foram aquelas pessoas que falaram todos são iguais perante a lei. Porque a gente percebe um engatinhar depois ali da criação do Conselho, e é só em 2013
2003 que a gente tem uma primavera, e aí eu chamo mesmo de primavera brasileira do movimento feminista, que é quando a gente tem a Marcha Mundial das Mulheres, é quando a gente tem, por exemplo, a medida legislativa, né, a elaboração legislativa da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha só é promulgada lá em 2006, ou seja, 3 anos depois, mas é diante de toda essa efervescência histórica e social que estava acontecendo naquele ano de 2003, que tudo isso vem à tona. Então, após décadas de intervenção dos movimentos feministas e de mulheres organizadas, e eu estou fazendo essa diferenciação aqui entre movimentos feministas e mulheres organizadas, porque muitas mulheres organizadas recusaram por tempos e tempos essa titulação feminista. Por quê? Às vezes é uma mulher que está organizada num âmbito religioso, e essa nomenclatura feminista causa aversão em outras mulheres que ela poderia regimentar ali para a luta. Às vezes são mulheres que foram, de fato, excluídas pelo movimento feminista, historicamente por anos, como a gente está falando aqui, de mulheres negras e outras mulheres racializadas. Então, é bom a gente entender isso, que movimentos feministas e mulheres organizadas se juntam nesses momentos, né, para fazer essa semeadura. E aí, depois de tanta semeadura, a gente colhe alguns frutos, né, de luta e resistência que estão aí baseadas realmente na nossa luta por dignidade e segurança. Essa é a pauta que a gente sempre reivindica. A secretária vem aqui e fala, a delegada vem aqui e fala, a conselheira vem aqui e fala, e todas nós que falarmos, a nossa luta sempre vai ter essas duas palavras, que é dignidade e segurança. A gente quer poder andar numa rua que esteja escurecida com segurança, a gente quer poder andar tranquilamente no bairro onde a gente nasceu, a gente quer fazer com que pessoas tenham dignidade de ser quem é, e aí eu estou falando, não é só dignidade menstrual, mas a dignidade, possibilidade de amar quem você quiser amar, e andar na rua da forma como você quiser, e se vestir da forma como você se sente mais bela, sem ter medo, diante de uma sociedade patriarcal, que é essa sociedade brasileira, que homenageia e preconiza muito a vontade masculina. É muito importante a gente pensar nessas duas palavrinhas, né, dignidade e segurança, que são duas coisas também que estão preconizadas na Constituição Federal, né? A gente tem uma Constituição Federal que parte aí do pressuposto da dignidade da pessoa humana. E aí eu volto sempre, quando eu penso nisso, na fala de uma mulher estadunidense, que depois de uma grande fala e de um grande discurso, e depois de perceber assim, que várias coisas não estavam funcionando para ela era uma mulher negra, num período pós-escravista nos Estados Unidos. Mas lá já tinha essa previsão de uma vida digna, lá já tinha essa previsão de uma vida segura. Ela chega e pergunta assim, e eu não sou uma mulher? Então, quando a gente perceber que a Constituição Federal fala lá sobre a dignidade da pessoa humana, e a gente perceber que mulheres estão tendo a sua dignidade violada, vale a gente sempre repetir essa pergunta. Quem fez essa pergunta originalmente foi a Sojourner Truth, e a gente pode repetir isso hoje ainda em 2024. E ela não é uma mulher, e eu não sou uma mulher, para cada vez que você ou eu tivermos nossos direitos e nossa dignidade e segurança violados. Então, como fruto, né, dessa luta de mulheres, nós temos vários movimentos que surgem. Obviamente, o meu convite aqui, até mesmo por causa da minha formação, é um convite para compartilhar com vocês os avanços legislativos que nós tivemos nesse segmento. Então, é isso que eu vou apresentar para vocês, né, os conjuntos de leis que são voltados ao combate da violência contra a mulher. E é importante que todo mundo saiba isso e se empodere desses conjuntos de lei, porque uma legislação no papel, ela não serve para nada. A legislação, ela só funciona quando ela chega na pessoa que é destinatária dela. No caso de legislação para mulheres, nós precisamos fazer com que essas mulheres aprendam, entendam, compreendam quais são os seus direitos, para que elas não tenham medo e para que elas possam navegar com segurança por esse sistema que foi construído depois de muita luta para elas, né, para nós e por nós também. Então, nós temos várias legislações que vão nos encaminhando para esse lugar. Eu fiz uma linha cronológica de legislações que vão se apresentar aí como assim, principais para a gente nesse momento, que é a Lei Maria da Penha,
É muito importante também que vocês percebam e comecem a visualizar a numeração da lei. Às vezes, quando a gente fala o apelido da lei, as pessoas tendem a banalizar, e quando a gente fala o número da lei, as pessoas tendem a dar mais crédito para o que você está falando, faz parecer que você sabe mais do que está falando. Isso, na verdade, é um comportamento bem elitista de boa parte da população brasileira, mas é bom que todas nós saibamos e todos nós saibamos, porque, às vezes, num decreto, numa legislação, numa portaria da prefeitura, não vai estar escrito o apelido da lei, vai estar escrita a numeração. Então, foi por isso que eu coloquei o nome popular e a numeração da lei. Então, a gente tem aí a legislação Maria da Penha, que eu espero, né, que todas nós já conheçamos, mas é aí uma legislação que tipifica a violência doméstica como uma forma de violação de direitos humanos, e os crimes, né, a ela relacionados passaram a ser julgados em varas criminais, ou em algumas outras localidades, em juizados especiais criados para essa competência. Isso, para nós, é muito importante, porque essa é uma discussão que chega no Brasil como uma carona de volta. A gente mandou o problema para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que era o problema da tentativa de homicídio da Maria da Penha, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos devolve isso para o Brasil como uma penalidade e fala assim, olha aqui, Brasil, eu estou te punindo e você é obrigado a criar uma legislação e implementar recursos que protejam mulheres. Então, não existe governo brasileiro que possa se vangloriar diante da Lei Maria da Penha, porque, na verdade, a Lei Maria da Penha é uma punição ao governo brasileiro diante da sua omissão. E é muito importante que a gente saiba disso, que a principal legislação que nós temos no Brasil para a proteção de mulheres é uma legislação que surge no nosso ordenamento jurídico como punição para que a gente possa perceber o nosso poder e a nossa força enquanto população para demandar esse mesmo tipo de questão e apresentar nas cortes que forem necessárias. Às vezes é um debate que surge num conselho e aí chega numa secretaria e depois vai parar na Secretaria do Estado e aí chega lá no STF e do STF parte para outras instâncias internacionais. Então, é bom a gente saber que a gente pode fazer esses movimentos, que a gente pode se articular dessa forma. E aí depois tem a Lei Joana Maranhão, que estabeleceu o prazo de prescrição de abuso sexual de crianças e adolescentes seja contado a partir da data que a vítima faz 18 anos. Isso, para nós, é um movimento importantíssimo, porque muitas mulheres sofriam violência sexual na infância e na adolescência e só tinham consciência do que tinha havido quando já tinham 20, 30 anos de idade, e aí agora a legislação a Lei Joana Maranhão resolve esse problema, de forma que a gente não precisa se preocupar que crianças e adolescentes estejam atentas a isso. Crianças e adolescentes podem só brincar, e se eventualmente elas precisarem, após a maioridade, elas podem correr atrás do que elas entenderem que elas têm que correr atrás. E aí tem depois a legislação Carolina Dickmann, né, que vai dizer a respeito de crimes cibernéticos, e essa legislação é um marco muito importante, não só um marco digital importante, mas um marco para nosso movimento de mulheres que estão ligadas ao direito, porque essa é uma legislação que nos assegura, né, nesse meio digital. Obviamente, em 2012, a internet não era essa que a gente tinha. Em 2012, ninguém nem sonhava com 5G. 5G já está aí implementado. E a gente vem evoluindo a partir desse marco legal. Depois, nós temos a Lei do Minuto Seguinte, que é uma legislação assim, importantíssima, no que diz respeito à violência sexual, porque quando acontece com uma mulher um ato sexual não consentido, essa legislação prevê o atendimento obrigatório, gratuito e emergencial para essas vítimas. E essa vítima precisa ser atendida por uma equipe que é uma equipe multidisciplinar. Então, é assistente social, é psicóloga e advogada e equipe médica, todo mundo trabalhando para acolher essa vítima, e essa lei institui isso. É bom a gente saber também, porque a gente precisa reivindicar e perceber como essas legislações estão implementadas e por quais portas elas passam no nosso município. Então, em Sete Lagoas, como isso está funcionando? Isso está funcionando? Essa legislação está em vigor. Como é que está isso aqui? Para a gente conseguir acompanhar também e fazer as reivindicações que são necessárias. Além disso, né, tem a legislação do feminicídio, que torna o feminicídio um homicídio qualificado e colocou o feminicídio também na lista dos crimes hediondos. Depois, a gente tem a legislação, né, 13.642 de 2018, que é chamada de Lei Lola, que criminaliza a criação e o compartilhamento na internet de conteúdos misóginos. E, para nós, essa legislação de 2018 ela é muito importante também no que diz respeito a violências políticas.
Porque os conteúdos misóginos na internet, em movimentos políticos, acontecem em grande maioria. E então essa legislação vem respaldar mulheres, por exemplo, como Érica Hilton, Duda Salabert, e entre outras que vêm sofrendo violência misógina na internet. Eu preciso de mais 10 minutos, é possível? Obrigada. E aí depois a gente tem, em 2021, a própria lei que vai combater a violência política contra a mulher. Então, se vocês percebem, existe um enredo legislativo que vai sendo construído. Então, em 2018, nós tivemos essa provocação na legislação da Lei Lola, e aí, em 2021, a gente já tem uma legislação que o nome dela é esse. Essa legislação é para combater a violência política contra a mulher. E aí, em 2022, a gente tem uma alteração significativa na Lei de Execução Penal, que é para assegurar à mulher presa, gestante ou puérpera um tratamento humanitário. E quando eu falo disso aqui, parece básico, mas não é. Quem já esteve dentro de um presídio, quem conhece alguma pessoa que já esteve em situação carcerária, vai compreender que era necessário que somente em 2022 surgisse uma legislação que falasse assim: ei, mulher apenada, você está grávida, você está puérpera, eu vou fazer uma legislação aqui para te garantir um tratamento digno nessa situação prisional que você vive. Vejam que absurdo. Se a gente tiver a primeira data da primeira prisão feminina no Brasil, para essa data dessa lei de 2022, a gente percebe o limbo de desumanização que a mulher presidiária viveu durante esse tempo, e aí a gente tem agora, então, em 2022, esse surgimento legislativo. E aí depois, no ano passado, a gente teve um decreto muito importante, uma vitória feminista muito importante, ventos, vitoriosos de todo o movimento feminista da América Latina ficaram muito felizes porque o Brasil adotou essa postura, que é a regulamentação de um programa de proteção e promoção de saúde menstrual. E a proteção e a promoção de saúde menstrual, talvez para os homens aqui presentes, seja uma coisa que seja distante, mas qualquer pessoa que menstrua, seja pessoa trans ou não, compreende a necessidade de uma política pública que implemente isso e que regulamente isso, para que mulheres que menstruam, homens trans que menstruam, outras pessoas que menstruam, possam ter a sua dignidade assegurada. E aí, o que vem a seguir, diante disso? Porque, aparentemente, existe um movimento legislativo acontecendo, e como que está acontecendo isso? O que vem a seguir? E aí eu queria trazer duas propostas, dois olhares, que são olhares que eu compreendo que podem nos guiar para perspectivas futuras interessantes dentro do que a gente está falando aqui do movimento de mulheres no Brasil, que é o feminismo negro e o feminismo comunitário. O feminismo negro é um termo utilizado para a gente designar o movimento teórico, político e social e prático, que é protagonizado por mulheres negras e que busca dar visibilidade às pautas desse grupo. A chave teórica que a gente utiliza no feminismo negro é a interseccionalidade. Obviamente, o feminismo negro, a gente lê como os feminismos negros, porque se manifestam de diversas formas, mas a maioria das pessoas envolvidas nesse feminismo negro e a maioria das vertentes adotam, sim, a interseccionalidade como uma ferramenta teórica e metodológica, ou seja, uma ferramenta política. Então, a interseccionalidade é utilizada pelas ferramentas e pelas feministas negras para refletir acerca da inseparabilidade estrutural entre patriarcado, sexismo, racismo e suas articulações, que implicam em múltiplas situações de opressões vividas por mulheres negras. E aí eu coloco aqui algumas mulheres que são expoentes nessa luta no feminismo negro brasileiro: Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Núbia Regina e Carla Cotirene. Cada uma em seu tempo, cada uma em seu lugar, vem fazendo esse movimento. E se você ainda não conhece nenhum desses nomes, eu recomendo que você tire uma foto desse slide, quando você tiver a oportunidade, joga no Google o que cada uma dessas mulheres escreveu, construiu, falou e fez pela população brasileira. E aí, já passando assim, muito rapidamente para o feminismo comunitário, esse feminismo comunitário é muito importante, porque ele surge numa efervescência teórica relativamente recente, apesar da gente saber que a luta de mulheres indígenas data aí, de 524 anos nesse Brasil. A gente tem agora um movimento teórico-metodológico que elas vêm desenvolvendo, que é chamado feminismo comunitário. E aí a base do feminismo comunitário é, de fato, a luta coletiva e conjunta com homens indígenas contra todas as formas de opressão, para uma vida mais digna e igualitária. E aí a colega estava falando aqui: olha, homens, eu quero ver vocês nessas lutas, cadê vocês nessas lutas? E o feminismo comunitário, que é inspirado nessa vivência indígena comunitária, ela traz exatamente esse tempo. Uma fala de equidade entre homens e mulheres, uma
total aversão, né, à dominação patriarcal, mas uma possibilidade de convivência conjunta e de luta conjunta entre homens e mulheres pelo que a gente chama de direito de mulheres. Aí o feminismo comunitário, ele vai... Volta? Volto, com certeza. Não, fica à vontade. E aí o feminismo comunitário, ele apresenta insumos importantíssimos para a construção de políticas públicas mais democráticas, decoloniais e dialógicas com mulheres indígenas e latino-americanas. Isso, para nós, é muito importante, porque é uma ampliação da nossa conversa no que diz respeito ao movimento comunitário. E aí a gente tem percebido, né, como esses dois movimentos, o movimento negro trazendo essa leitura da interseccionalidade e o movimento feminista comunitário trazendo essa participação de homens e mulheres, viabiliza isso. E aí nós temos aí essas expoentes, a Lorena Cabinal e a Julieta Paredes, são pessoas que estão espalhadas pela América Latina, mas a Aline Caiapó e a Eliane Potiguara são indígenas brasileiras e que estão desenvolvendo essa luta aqui no território nacional. Vocês podem, né, também conhecer o trabalho delas e o que elas vêm escrevendo. E aí já estou finalizando 5 minutos. Pensei que o moço ia vir. E aí pensando, né, quais são os desafios do futuro para o movimento de mulheres no Brasil? São muitos. Eu acho que se cada uma pessoa que tivesse a oportunidade de fala de 30 segundos, provavelmente nós teríamos o dobro de número de pessoas, de possibilidades, de reivindicações e de percepções sobre desafios de futuro para mulheres no Brasil. Mas eu queria apontar algumas coisas que me vêm ressaltando assim diante da minha reflexão, que é a necessidade da gente começar a pensar a vida de mulheres nas suas 3 fases de vida, ou seja, pensar na mulher menina, pensar na mulher adulta e pensar na mulher idosa. São 3 vivências completamente distintas, são 3 vivências com reivindicações distintas, com pautas distintas. Então, nós, enquanto sociedade, que estamos construindo o movimento feminista de forma conjunta e comunitária, a gente precisa pensar que existem 3 expressões de mulheres e que a gente precisa cuidar dessas 3 expressões. Além disso, eu acredito que a gente precisa pensar na crise ambiental, que a Juliana vai falar mais tarde, né, e no papel das mulheres envolvido nisso. A gente precisa pensar no direitos sexuais e reprodutivos e na violência contra as mulheres. Direitos sexuais e reprodutivos ainda são tabu, e a gente precisa compreender que momentos políticos tornam esses direitos sexuais e reprodutivos mais tabu ou menos tabu. Então, por exemplo, há 2 anos atrás, a gente estava com um tabuzão desse tamanho no que diz respeito a direitos sexuais e reprodutivos, e talvez, nesse momento, a gente já venha, a forma como isso vem se relativizando. Além disso, né, existe a violência política contra mulheres. É muito bom perceber como, cada vez mais, nós temos mulheres participando do espaço político deliberativo, seja numa Câmara de Vereadores, seja numa Assembleia, seja na Câmara de Deputados, Senado, Presidência. Mas a gente precisa entender que, quanto mais nós ocuparmos esse espaço, provavelmente mais narrativas de violência contra essas mulheres nós teremos. Então, essa é uma preocupação que a gente precisa ter. E também no avanço tecnológico e em violência digital contra as mulheres. Quanto mais a gente avançar tecnologicamente, mais desafiador esses espaços vão sendo para nós. Aqui está as redes sociais do Mapa do Acolhimento, LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram. Vocês podem fazer parte do nosso trabalho divulgando o Mapa do Acolhimento para mulheres em situação de risco que você conhece. Se você é advogado ou psicóloga e quer fazer parte da nossa rede atuando de forma voluntária, você pode fazer contato conosco também. Se você quiser fazer uma doação para a organização, você pode fazer também. Se você quiser ajudar de uma outra forma que eu nem imaginava, por exemplo, fazendo uma doação de terreno, coisas assim, você pode fazer contato também. Para nós é sempre uma alegria, né? E fazer parcerias também, nós estamos sempre disponíveis para coletivos e a sociedade civil de um modo geral. E aí é isso. Queria agradecer muito, primeiramente, pode retirar a apresentação, por favor. Já está? Beleza. Queria agradecer muito. Apareceu o quê? Já. Queria agradecer muito a concessão desses 10 minutos a mais.
queria muito agradecer a escuta atenta de cada um. É muito bom quando a gente tem a oportunidade de trocar e receber de volta o olhar, o sorriso e a participação de cada pessoa que está aqui. Queria dizer que tudo isso, né, que eu compartilhei aqui com vocês, logicamente faz parte de uma luta, de um estudo que eu venho desenvolvendo há muitos anos, mas queria contar para todo mundo que eu sou sete-lagoana, nascida e crescida aqui, estudada aqui, somente saí daqui realmente no momento do mestrado e agora permaneço em Belo Horizonte em razão do doutorado e em razão do trabalho, mas o meu coração é sete-lagoano, sempre que eu posso estou aqui, e quero me disponibilizar para a cidade, para os movimentos da cidade, para que a gente possa construir e participar, né, compartilhar e coparticipar todo esse conhecimento que a gente tem construído, vocês construído nos seus lugares e eu construído no meu lugar, de forma que a gente possa fortalecer essa cidade, fortalecer o movimento feminino em Sete Lagoas, de forma que a gente possa pressionar as tomadoras de decisão, as pessoas que estão em cargos de gestão e ocupando lugares altos, né, na sociedade sete-lagoana. Contem comigo, que eu estou também contando com vocês, porque para nós é uma oportunidade muito válida pensar que não é só uma via de mão única, é uma via de mão dupla, sempre que a gente tem a oportunidade de fazer esse tipo de troca, de palestra. E muito obrigada pela atenção, pelo tempo de vocês. Um abraço afetuoso em cada um e cada uma. Obrigada.